Imagine receber visitantes misteriosos, cuja presença não apenas traz uma mensagem do próprio Criador, mas também anuncia eventos que mudarão o destino de cidades inteiras. E se esses visitantes fossem mensageiros celestiais em uma missão de justiça e misericórdia? Na antiguidade, um homem justo foi escolhido para testemunhar um encontro sobrenatural que revelaria os planos do Altíssimo. E mais do que isso, o futuro de duas cidades dependia dessa visita. O que podemos aprender com essa história? Como esses acontecimentos se conectam com a maneira como Deus age no mundo e em nossas vidas hoje? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como essa passagem pode transformar sua forma de enxergar a justiça divina, a misericórdia e o propósito celestial para aqueles que buscam o reino e a sua justiça. Se esse assunto já está te fazendo refletir, aproveite e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Agora, vamos mergulhar nessa poderosa narrativa bíblica. Parte 1. A visita celestial a Abraão. A história se inicia em um dia comum, mas que logo se tornaria um dos momentos mais significativos na vida de Abraão. O patriarca estava sentado à entrada de sua tenda no calor do dia, quando avistou 3 homens se aproximando. Sem hesitar, ele correu ao encontro deles, inclinando-se em sinal de reverência e oferecendo-lhes hospitalidade. Essa cena, narrada em Gênesis capítulo 18, verso 1 ao verso 8, nos mostra algo impressionante. Abraão não sabia de imediato que aqueles visitantes eram enviados do Altíssimo, mas seu coração disposto ao serviço e à hospitalidade o levou a recebê-los com grande honra. Ele ofereceu água para que lavassem os pés, preparou uma refeição e os serviu com todo o respeito. O que Abraão não sabia era que esses visitantes eram, na verdade, anjos do Senhor, e um deles, possivelmente, a manifestação visível do próprio Criador. Aqui aprendemos algo valioso. Quantas vezes Deus nos visita de maneiras inesperadas? Será que temos a mesma disposição de Abraão para receber sua presença, mesmo quando ela não se manifesta de forma óbvia? Os anjos não estavam ali apenas para uma refeição. Eles tinham uma mensagem que mudaria o futuro de Abraão e também o destino de 2 cidades. E o que esses mensageiros celestiais tinham a revelar? Isso veremos na próxima parte. Parte 2. A promessa da vida em meio à velhice. Enquanto Abraão servia seus convidados, algo surpreendente aconteceu. Durante a refeição, um dos visitantes perguntou por Sara, sua esposa. Essa simples pergunta já indicava que aqueles homens não eram viajantes comuns, pois como poderiam saber o nome dela? Então veio a revelação. Voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, verso 10. Sara, que estava dentro da tenda ouvindo a conversa, riu em seu coração. Como poderia uma mulher idosa casada com um homem de quase 100 anos conceber um filho? Para ela, aquilo parecia impossível. Mas Deus conhecia seus pensamentos e questionou Abraão. Por que seria o Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 13 ao verso 14. Esse momento é um lembrete poderoso de que os planos do Criador não são limitados pelas circunstâncias humanas. O tempo e a natureza obedecem à sua vontade. Ainda que tudo pareça impossível aos olhos humanos, a palavra de Deus sempre se cumpre. Essa promessa feita a Abraão não era apenas sobre um filho, mas sobre uma aliança eterna, da qual viria uma grande nação e futuramente o próprio Messias. Mas os anjos não estavam ali apenas para falar sobre o nascimento de Isaque. Eles tinham outro propósito. E o que viria a seguir revelaria o peso da justiça divina. Parte 3.
o clamor contra Sodoma e Gomorra. Após a promessa feita a Abraão sobre o nascimento de Isaque, os visitantes se levantaram e olharam na direção de Sodoma. Foi então que o Senhor decidiu revelar algo profundo ao seu servo. O destino de Sodoma e Gomorra estava selado. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Gênesis capítulo 18, verso 17. Abraão não era um homem qualquer. Deus havia feito uma aliança com ele, prometendo que sua descendência seria grande e que ele ensinaria seus filhos a seguirem a justiça e o caminho do Senhor. E como amigo de Deus, Abraão teria acesso aos planos divinos. Então, a revelação foi dada. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis capítulo 18, verso 20. As cidades estavam mergulhadas em maldade. A corrupção, a violência e o pecado haviam atingido um nível que já não poderia ser ignorado. O próprio Criador enviara mensageiros para verificar o que acontecia e, se necessário, trazer julgamento sobre elas. Essa declaração nos faz refletir. Será que os dias em que vivemos são tão diferentes daqueles tempos? O pecado e a injustiça continuam a se multiplicar, e muitos ignoram os alertas de Deus. Mas assim como naquela época, Ele ainda busca aqueles que são justos e fiéis. Porém, o que aconteceu em seguida mostrou algo ainda mais extraordinário. Abraão, um homem de fé, ousou interceder pelas cidades condenadas. E sua atitude nos ensina muito sobre o papel da misericórdia em meio à justiça divina. Parte 4. A intercessão de Abraão. Diante da revelação do Senhor sobre a destruição iminente de Sodoma e Gomorra, Abraão fez algo surpreendente. Ele ousou interceder pelo povo da cidade, mas não com arrogância, e sim com humildade e temor. E chegou Abraão e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, verso 23. O patriarca sabia que Sodoma estava tomada pelo pecado, mas também entendia que o Criador é justo. Então ele começou um diálogo incrível com Deus, pedindo por misericórdia. E se houvesse 50 justos na cidade? Será que a cidade ainda assim seria destruída? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis, capítulo 18, verso 25. Deus, em sua infinita bondade, respondeu que, se houvesse 50 justos, não destruiria a cidade. Mas Abraão não parou por aí. E se fossem apenas 45, ou 40, e 30, e 20, cada vez que Abraão reduzia o número, Deus demonstrava sua paciência e misericórdia. Até que o patriarca fez sua última súplica. Não, se irrite agora o Senhor, se eu falar ainda só esta vez, se porventura se acharem ali 10. Gênesis capítulo 18, verso 32. E Deus respondeu: não a destruirei por causa dos 10. Esse momento da narrativa nos ensina algo essencial. A intercessão pode mudar destinos. Abraão não ficou indiferente ao destino daquelas pessoas, ainda que soubesse que eram pecadoras. Ele não clamou apenas por si mesmo, mas por aqueles que talvez ainda tivessem um coração voltado para Deus. No entanto, infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. A decisão havia sido tomada, e os anjos seguiram para a cidade, onde encontrariam o único homem que ainda temia a Deus naquele lugar, Ló. Mas será que ele e sua família conseguiriam escapar do juízo divino? Parte 5. A chegada dos anjos em Sodoma. Quando os 2 anjos enviados pelo Senhor chegaram a Sodoma, o cenário que encontraram era desolador. A cidade estava completamente mergulhada no pecado, e sua reputação de impiedade já era conhecida em toda a região. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Gênesis capítulo 19, verso 1. Ló,
que era sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade, a posição onde os juízes e líderes costumavam ficar. Isso pode indicar que ele exercia algum tipo de influência ali, talvez tentando manter um mínimo de ordem em meio ao caos moral que dominava Sodoma. Ao ver os visitantes, Ló imediatamente se levantou e fez algo que nos lembra muito a atitude de Abraão. Ele se curvou e os convidou para passar a noite em sua casa, oferecendo abrigo e proteção, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Gênesis, capítulo 19, verso 2. No entanto, os anjos recusaram de início, dizendo que passariam a noite na praça da cidade. Mas Ló insistiu, e eles aceitaram seu convite. Por que ele foi tão insistente? Porque Ló sabia exatamente o tipo de maldade que dominava aquela cidade à noite. Ele conhecia o perigo que os estrangeiros corriam se ficassem expostos nas ruas. Assim que os visitantes entraram em sua casa e estavam se preparando para descansar, o pior aconteceu. Os homens de Sodoma, jovens e idosos, cercaram a casa de Ló, demonstrando a perversidade que havia tomado conta da cidade. E chamaram por Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis capítulo 19, verso 5. Pedido feito por aqueles homens era uma expressão da maldade extrema que havia se instalado ali. Não havia qualquer resquício de temor a Deus, nem respeito pelo próximo. A corrupção era tão profunda que já não havia arrependimento nem desejo de mudança. Diante disso, Ló tentou apelar para a razão, pedindo que não cometessem aquela maldade. Mas os homens de Sodoma rejeitaram seu pedido e ameaçaram fazer mal a ele também. E disseram: Sai daí! E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram-se para arrombar a porta. Gênesis, capítulo 19, verso 9. Foi nesse momento que os anjos intervieram de maneira sobrenatural. Eles puxaram Ló para dentro da casa e cegaram os homens que estavam do lado de fora, impedindo-os de encontrar a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Gênesis, capítulo 19, verso 11. Essa ação foi mais do que um livramento. Foi um sinal claro de que o julgamento de Sodoma já havia sido determinado. Os anjos estavam ali, não apenas para verificar a situação da cidade, mas para executar o juízo divino. Agora Ló e sua família tinham pouco tempo para escapar. Mas será que todos estariam dispostos a deixar Sodoma para trás? Parte 6. O chamado para a fuga e a relutância de Ló. Após a intervenção sobrenatural dos anjos, ficou evidente que o juízo divino sobre Sodoma era inevitável. Não havia mais tempo a perder. Os anjos, então, deram uma ordem urgente a Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Gênesis, capítulo 19, verso 15. Mas algo surpreendente aconteceu. Ló hesitou. Mesmo diante do perigo iminente, mesmo sabendo que Sodoma estava condenada, ele demorou a sair, o que o prendia tanto àquela cidade. Ele, porém, demorava-se. Gênesis, capítulo 19, verso 16. Esse detalhe é profundamente revelador. Quantas vezes sabemos que devemos abandonar algo que nos afasta de Deus, mas hesitamos? Seja por apego, medo ou comodidade, há momentos em que o Criador nos chama para sair de uma situação e nós resistimos. Mas a misericórdia de Deus é maior do que nossas fraquezas. Os anjos não esperaram Ló tomar uma decisão. Eles o pegaram,
pela mão, juntamente com sua esposa e suas filhas, e os tiraram à força da cidade, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Gênesis, capítulo 19, verso 16. Aqui vemos, mais uma vez, o equilíbrio perfeito entre justiça e graça. Sodoma seria destruída, pois seu pecado havia atingido o limite, mas Deus, em sua bondade, ainda concedeu livramento àqueles que estavam dispostos a obedecer. Uma vez fora da cidade, os anjos deram uma última instrução clara: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Gênesis capítulo 19, verso 17. Era uma ordem direta e definitiva. Não deveriam olhar para trás, nem hesitar. O passado precisava ser deixado para trás, e o foco deveria estar na salvação. Mas mesmo depois de receber esse aviso, Ló ainda tentou negociar sua fuga. Ele pediu permissão para ir a uma cidade menor chamada Zoar, ao invés de fugir para o monte, temendo que não sobrevivesse. Eis agora, teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que usaste comigo para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar ao monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Gênesis capítulo 19, verso 19. E mais uma vez, Deus permitiu que ele fosse para Zoar. Mas essa hesitação de Ló revelava algo importante. Mesmo sabendo da destruição iminente, seu coração ainda estava dividido. O que aconteceria agora? A cidade estava prestes a enfrentar o juízo final, e algo trágico ainda estava para acontecer dentro da própria família de Ló. Parte 7. A destruição de Sodoma e a tragédia da mulher de Ló. Após a fuga apressada, Ló e sua família seguiram em direção a Zoar. Mas, enquanto eles caminhavam, o momento do juízo finalmente chegou. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, verso 24. O castigo divino foi rápido e inescapável. O que antes eram cidades prósperas, cheias de riquezas e movimentação, agora eram consumidas por chamas. O fogo que desceu do céu purificava a terra da impiedade que a contaminava, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Gênesis capítulo 19, verso 25. Esse evento nos ensina uma lição importante. A paciência de Deus tem limites. Ele é longânimo e misericordioso. Mas quando a maldade atinge um ponto irreversível, o juízo vem de forma definitiva. Mas, em meio ao desespero da fuga, algo trágico aconteceu. A esposa de Ló, desobedecendo à ordem dos anjos, olhou para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, verso 26. Por que ela fez isso? Será que foi curiosidade, nostalgia, apego ao passado? O fato é que seu coração ainda estava em Sodoma. Seu olhar não foi apenas físico, mas revelava um desejo interno de não deixar a cidade para trás. Ela não confiou plenamente na ordem de Deus e, como consequência, se tornou um símbolo do perigo da desobediência e da falta de desprendimento do pecado. Essa história ecoa até os dias de hoje. Quantas vezes Deus nos chama para um novo caminho, mas nosso coração insiste em olhar para trás. O passado, por mais familiar que seja, não pode nos impedir de seguir em frente para aquilo que Deus preparou para nós. A destruição de Sodoma não era apenas uma história de juízo, mas um alerta para todos os que escolhem ignorar os avisos divinos. Até mesmo Jesus mencionou esse episódio como um exemplo para os últimos dias. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas, capítulo 17, verso 32. A família de Ló teve a oportunidade de escapar,
Mas nem todos aproveitaram essa chance. O destino de Sodoma estava selado e agora Ló precisava continuar sua jornada sem olhar para trás. Mas sua história ainda não havia terminado. Parte 8. Ló em Zoar e o medo que permaneceu. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas finalmente chegaram a Zoar. A cidade pequena que ele pediu para se refugiar parecia um lugar seguro, mas algo aconteceu. O medo tomou conta dele. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, verso 30. Porque Ló temia permanecer em Zoar, se Deus havia permitido que ele fosse para lá. Possivelmente, ao testemunhar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele temeu que o mesmo pudesse acontecer ali. Talvez ele tenha percebido que Zoar também não era um lugar totalmente justo. Ou talvez o trauma da destruição e a perda de sua esposa tenham feito com que ele buscasse isolamento. Independentemente da razão, ele finalmente obedeceu à ordem inicial dos anjos: fugir para o monte. Mas agora, sua situação era completamente diferente do que antes. Ló, que antes vivia entre riquezas e conforto, agora estava morando em uma caverna. Ele perdeu sua esposa, sua casa, seus bens e sua posição na sociedade. Tudo o que restava eram suas 2 filhas. Essa mudança drástica mostra como escolhas influenciam destinos. Ló escolheu Sodoma como sua morada, quando teve a chance de viver perto de Abraão. Ele buscou o que parecia ser mais vantajoso aos olhos humanos, mas acabou perdendo tudo. Agora, ele estava sozinho com suas filhas, vivendo em isolamento e incerteza. Mas será que esse era o fim da sua história? O que aconteceria a seguir seria um episódio que revelaria ainda mais as consequências do tempo que sua família passou em Sodoma. Parte 9. O pecado das filhas de Ló e as consequências para o futuro. Agora vivendo em uma caverna, Ló e suas filhas estavam isolados do restante da civilização. O medo, a solidão e a incerteza tomaram conta delas. Sem perspectiva de casamento ou descendência, as filhas de Ló tomaram uma decisão desesperada e pecaminosa. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai é velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Gênesis, capítulo 19, verso 31. Acreditando que não teriam descendentes e que sua linhagem terminaria ali, as filhas de Ló elaboraram um plano. Embebedariam o pai e deitariam com ele, para garantir que tivessem filhos. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. Gênesis, capítulo 19, verso 32. E assim fizeram. Em 2 noites consecutivas, embriagaram Ló e tiveram relações com ele sem que ele percebesse. E não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis capítulo 19, verso 35. Esse ato traz consequências profundas, tanto para Ló quanto para as gerações futuras. Ambas engravidaram e deram à luz 2 filhos, que se tornariam os patriarcas de 2 nações. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Gênesis capítulo 19, versos 37 e 38. Os moabitas e os amonitas se tornariam povos que mais tarde seriam inimigos do povo de Israel. Essa parte da história mostra como o ambiente onde crescemos e as influências que recebemos moldam nosso caráter e nossas decisões. As filhas de Ló cresceram em Sodoma, uma cidade onde a imoralidade era normalizada. Mesmo depois de serem salvas da destruição, a mentalidade delas ainda refletia os valores corrompidos daquele lugar.
Além disso, essa narrativa também revela os efeitos da escolha de Ló em viver próximo ao pecado. Ainda que ele fosse considerado justo diante de Deus, suas decisões trouxeram consequências desastrosas para sua família e para futuras gerações. Mas mesmo em meio a esse cenário sombrio, há algo interessante. Deus ainda usaria a descendência de Ló em seus planos soberanos. Muitos anos depois, uma mulher moabita chamada Ruth escolheria deixar seu povo e seguir ao Deus de Israel. Ela se tornaria bisavó do rei Davi e assim faria parte da linhagem do Messias, Jesus Cristo. Essa história nos lembra que, mesmo quando há erros e consequências, Deus ainda pode trazer redenção e propósito. Agora, com Ló desaparecendo, da narrativa bíblica e suas filhas dando origem a novas nações, a história chega ao fim, mas as lições deixadas continuam ecoando até hoje. Parte 10. Lições eternas, justiça, misericórdia e as consequências das escolhas. Ao olharmos para toda a história de Ló, desde sua convivência com Abraão até sua fuga de Sodoma e os eventos que seguiram, percebemos que essa narrativa vai muito além de um simples relato de destruição. Ela carrega ensinamentos profundos sobre a justiça de Deus, sua misericórdia e as consequências de nossas escolhas. Lição 1. A justiça de Deus é inescapável. Sodoma e Gomorra não foram destruídas sem aviso. Deus havia suportado por muito tempo a perversidade daquelas cidades, mas chegou o momento em que o juízo foi executado. Isso nos lembra que, embora o Senhor seja paciente, Ele não ignora o pecado, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Salmos, capítulo 11, verso 7. Muitas vezes, vemos a maldade se espalhar no mundo e perguntamos, por que Deus não faz nada? Mas essa história nos mostra que Ele age no tempo certo. Lição 2. A misericórdia de Deus sempre está presente. Mesmo em meio ao juízo, a bondade do Criador se manifestou. Ló e sua família foram resgatados. Abraão intercedeu e Deus ouviu sua oração. Isso prova que Ele sempre dá oportunidades para o arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Essa história nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, a misericórdia divina pode nos alcançar. Mas é preciso estar disposto a obedecer e deixar para trás o que nos afasta dele. Lição 3. O perigo do apego ao passado. A esposa de Ló se tornou um símbolo da resistência à vontade de Deus. Ela não conseguiu abandonar completamente Sodoma e, por isso, sofreu as consequências. Quantas vezes Deus nos chama para um novo caminho, mas insistimos em olhar para trás. Ficamos presos ao passado, ao pecado, a escolhas erradas, e isso pode nos impedir de experimentar a plenitude da vontade de Deus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, lição 4. As escolhas têm consequências. Ló fez uma escolha quando decidiu morar perto de Sodoma. No início, ele não era parte da corrupção da cidade, mas pouco a pouco foi se envolvendo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O ambiente ao nosso redor pode nos influenciar. Se permanecermos perto do pecado, ele pode nos afetar de maneiras que nem percebemos. E pior ainda, pode impactar as gerações futuras, como aconteceu com as filhas de Ló. Lição 5. Deus sempre cumpre seu plano. Mesmo com todos os erros e falhas humanas, o plano de Deus nunca é frustrado.
Os moabitas e amonitas, descendentes das filhas de Ló, mais tarde se tornaram inimigos de Israel. Mas, no tempo certo, Deus trouxe redenção. Uma moabita chamada Ruth escolheu deixar sua cultura para seguir ao Deus verdadeiro. Ela se tornou parte da linhagem do Messias. Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth, capítulo 4, verso 17. Isso nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus pode reescrever nossa história para algo muito maior do que imaginamos. A história dos anjos que visitaram Abraão e Ló nos ensina sobre a justiça, a misericórdia e o chamado de Deus para vivermos de forma reta. Deus nos chama a confiar nele e a obedecer à sua voz. O pecado sempre traz consequências, mas o arrependimento nos leva à salvação. Nunca devemos olhar para trás quando Deus nos chama para algo novo. Agora eu pergunto a você: há algo que Deus tem pedido para você deixar para trás, mas que ainda prende seu coração? Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e até a próxima.